Opa, salve, tudo bem? Pod Action no ar, começando mais um episódio, sejam bem-vindos, eu sou o Diego Ávila, e aqui comigo o meu coach, Vini Vargas, tudo bem, Vinão? Ô, maravilha! E aí, Diegão, tudo certinho? Salve, pessoal! É aquele velho aviso sempre que a gente começa o podcast. Você que nos escuta, toda terça-feira, episódio novo. Quinta-feira o vídeo sobe pro YouTube. E lá no canal do YouTube também tem outros materiais, tem os outros podcasts, tem treinos, depoimentos, tem live, enfim. Tem bastante conteúdo. Segue lá Action Run by Vini, dá uma moral pra gente aí pra conseguir manter fazendo esse trabalho, né, Diegão? É isso mesmo, assim, quem nos acompanha pelo YouTube é MesaCast, Vini, que se chama. Então, Ah, é? MesaCast virtual, né? Mas quem tá aí no Spotify, o bom e velho Ou a podcast, né? gente pode fazer igual o guri de Uruguaiano e fazer um matecast aí, ó. Aí, Tá, ó. tá É, rolando mate isso já mesmo. aqui. Hoje, os gaúchos aqui distantes, mas unidos, e dá para compartilhar um chimarrãozinho aí, sim. Vamos fazer um Ó, chimarrão, um quem é o cast aí. próximo? Pois é, exatamente. Vini, deixa eu te perguntar uma coisa. Responde aí, como é que tá a tua mobilidade? Eu preciso mesmo responder, não? Vou pular essa pergunta. Tanto para quem treina ou não, ter a mobilidade em nossa rotina é bem importante para uma melhor resposta do músculo hoje e a longo prazo. A gente vai conversar bastante sobre isso, e aí a gente trouxe duas pessoas bem especiais. Uma delas já é de casa, da Action Run, esteve no primeiro episódio, no episódio de estreia, nosso professor de educação física, corredora, em breve maratonista, não sei quando, mas a gente vai convencer ela ainda disso. Bem-vinda a Patrícia Barbosa. Tudo bem, Pati? Tudo bem. Obrigada pelo convite mais uma vez. E a maratona a gente vai deixando um pouquinho distante. A gente conversa disso ainda, né? E direto do Canadá, outro gaúcho que está aí comandando a roda de chimarrão pela primeira vez aqui conosco. Ele também é formado em educação física, tem especialidade de treinamento esportivo, treinamento funcional, entre outras especialidades. Bem-vindo, o Gus Blesman. Tudo bem? Tudo certo, Diego. Tudo bom, Vini? Muito obrigado pelo convite de vocês, gente, pela indicação da Paty aí, que já conheço já de algum tempo. E, cara, é um prazer estar aí com vocês, dividindo um pouco mais de informação hoje sobre mobilidade, né? Então, acredito, estou bem empolgado, vai ser um bate-papo bem bacana, bem gostoso. Vamos lá, então. Já comanda a roda de chimarrão e já responde a primeira pergunta, então. O que é o trabalho de mobilidade? Vamos lá, então. Cara, a mobilidade, né, ela tem uma série, vamos dizer assim, não é que ela tem uma série de, vamos dizer assim, definições, né, mas existem algumas coisas que rondam a questão da mobilidade. Na minha opinião, assim, a mobilidade, ela é a habilidade de se movimentar, de movimentar uma articulação em toda a sua amplitude. Basicamente, isso é a mobilidade, né. Só que uma coisa que é bem interessante, que a gente tem que entender, é que a mobilidade ela não vem sozinha. A mobilidade ela vem com a estabilidade, né? Então é bem interessante tu ter mobilidade, mas ainda assim tu ter esse controle sobre a tua articulação, né? Então são duas coisas que a gente tem que entender quando a gente for treinar, né, a mobilidade. A mobilidade ela também é uma valência que a gente pode treinar ela normalmente, né? E a gente deve treinar ela para ter o melhor desempenho, né, funcional e desportivo, né? Então é bem interessante tu ter esses dois conceitos trabalhando junto, né? Mas basicamente vamos deixar assim, a mobilidade ela é a habilidade de movimentar uma articulação em toda a sua amplitude, né? E aí, quando tem falta de mobilidade, tem algumas estratégias para melhorar essa amplitude, seja ela passiva ou seja ela ativa, né? Basicamente, eu entendo isso como mobilidade. Ô, Pati, conta pra gente aí quais são os benefícios a curto prazo e a longo prazo de conseguir fazer um bom trabalho de mobilidade. Tu que é a grande responsável aí por estar cuidando da mobilidade da galera. E hoje, se eu consigo fazer alguns movimentos ainda um pouquinho melhor, é por conta dos teus treinos. Então, olha, essa parte de eu fazer as pessoas fazerem do grupo aí também vem do que eu treinei até com o Gus ali na parte quando eu treinei com ele há uns aninhos atrás.
tu tinha toda essa preparação para o treino, né? Então, acho que a mobilidade, ela a pequeno e a longo prazo, ela vai te trazer muitos benefícios para tudo, assim. Ela vai te melhorar na potência, na economia de movimento, de economia de energia, assim. Tu vai trabalhar no nosso lado, puxando para o lado da corrida. Então, assim, tu tendo uma boa mobilidade, tu também evita lesões, tu evita outros problemas articulares que ao longo do tempo tu pode vir a ter por falta de. Então, eu não sou uma pessoa super móvel, apesar dos alunos aí acharem que, meu Deus, como tu faz? Eu sempre tive muitos problemas com mobilidade, então eu sou uma pessoa que tenho que fazer sempre, porque meu agachamento é muito ruim, né? Então, minha mobilidade de quadril já melhorou muito, mas assim, acredito que ela vai te trazer benefícios agora, né? Quando tu tá treinando, tu já vai sentir, assim, por pouco que tu faça, a gente sempre diz, faz 10 minutos, não precisa fazer a aula toda, que tu vai sentir uma melhora. Acho que o Diego é um que faz mais vezes e ele sempre fala assim, nossa, como melhorou, e é nítido, assim. Então, para tudo, para depois para ter o treinamento de força, para trabalhar a corrida, entre outras coisas, assim, eu acho que ela é essencial, principalmente depois, quando tiver mais idoso, aí que a gente perde um pouco de músculo, a parte das articulações ficam mais debilitadas, então se tu trabalhar sempre a mobilidade, e que seja, que nem eu falei, pouco tempo, mas que tu consiga trabalhar, nossa, vai ser muito bom para a vida inteira. Pois é, Ingles, qual é a frequência assim para a gente fazer o trabalho específico de mobilidade? A gente faz, o ideal é repetir toda semana, todos os treinos, sempre que tu for fazer o treino de força, daqui a pouco fazer um trabalho de mobilidade antes. Tem alguma sugestão nesse aspecto, não? Tenho, Vini, tenho, e é bem amplo, né? Vamos dizer assim, depende. O ideal é tu fazer todo dia, tá? Porque eu vou dar uns passos atrás para tentar explicar um pouquinho ainda melhor, assim. Cara, mobilidade basicamente é o input neural que tu dá pro teu tecido soft tissue, né? Cara, eu me... O cara tá Às no vezes Canadá palavra... agora já. Não é... Cara, pior é que o pessoal... Pior que você vai editar isso depois, pior que o pessoal acha, mas que metido. Cara, o cara esquece. É tecido mole, vamos dizer assim, né? Mas então, assim, voltando, o input neural que tu vai dar no tecido, ele vai ter uma resposta e ele vai te dar o movimento, ele vai te dar essa mobilidade, né? Então, vamos dizer assim, cara, existem duas situações onde a tua mobilidade ela pode ser prejudicada. E eu uso pessoalmente vamos dizer assim, uma analogia bem simples para o pessoal entender. Hoje em dia todo mundo entende de informática, né? Então todo mundo entende aquela questão de computador, vamos dizer assim, o hardware e o software, tá? Então pensa no teu corpo como um todo e pensa assim, toda a parte mecânica do teu corpo, ele seria o hardware. Tá? Só voltando, hardware, vamos dizer assim, o hardware é o teu celular, né? O teu celular, a parte, né, da tecnologia, o teu computador, o teu notebook é o hardware. Todo o sistema que tu bota dentro do teu celular, o iOS pro Apple, né, o Windows, isso aí, ele é o software. Então, pensa no teu corpo como um todo. Toda a parte mecânica, ela vai ser designada hardware, e toda a questão neural, ela vai ser designada software. Né? Então, quais são os problemas de mobilidade? Tem que entender se o teu aluno ele tem um problema de hardware ou se ele tem um problema de software. Vou te dar um exemplo. Um aluno meu, aqui no Canadá é uma coisa muito comum, cara, no inverno, tu escorregar e cair no gelo, né? Eu achava que era bobagem, mas morando aqui há 4 anos já é muito comum e muito perigoso. E uma fratura muito comum é a fratura de tornozelo, né? Então, logo que eu cheguei aqui, eu tive uma situação bem interessante, que eu tive um aluno meu que ele tinha uma placa e 7 parafusos no tornozelo, ou seja, ele não tinha nenhuma mobilidade de tornozelo. O que acontece com esse tipo de pessoa? Ele tem um problema mecânico, ele tem um problema de hardware. Então, nada que eu faça, que eu trabalhe em questão de software, em questão de melhora neural para ele ter esse movimento, não vai resolver, porque o problema dele é mecânico, né? O osso dele, osso com osso, a parte mecânica dele não vai melhorar. Né? No momento que tu faz alguns testes para alguns movimentos e tu entende que esse problema ele é mais um problema de software, é um problema neural,
É como assim, tu tem o teu estímulo elétrico que vai, né, através dos neurônios até o teu músculo e ele dá uma resposta. Então, por exemplo, eu estou aqui gesticulando agora porque o meu cérebro está mandando impulsos e eu estou aqui mexendo as mãos. No momento que esse caminho entre, né, o meu cérebro e a minha mão está interrompido por algum motivo, a minha mão não vai se movimentar, né? Então, eu trabalho muito isso, por exemplo, com a questão de dissociação de dedão e dedos. Tu pede para o teu aluno botar o pé no chão e pede para ele levantar, mais no meio aqui, pede só para ele levantar o dedão. Ele não vai conseguir levantar o dedão porque ele não tem essa prática. Ele coloca o pé dentro de um sapato o dia inteiro, 8, 9, 10 horas durante o dia, e ele não consegue movimentar. Por quê? Porque o caminho neural dele, teoricamente, está bloqueado, né? Então, o que tu faz? Tu faz um teste, tu movimenta o dedão dele, tu vê se o dedão dele tem amplitude quando tu movimenta. Se está desbloqueado, tu já sabe que não é um problema de hardware, é um problema de software. Como é que a gente trabalha esse problema de software? Treinando, praticando e repetindo. Com a repetição, tu vai acabar trazendo de volta essa movimentação neural para o hálux dele, né? Então, só dando um exemplo para vocês, isso acontece com o tornozelo, isso acontece com o quadril, acontece com o ombro, né? Então, sempre a minha primeira, vamos dizer assim, dica, se tu não tem um professor ou se tu é um professor, é sempre utilizar e verificar se ele tem algum problema mecânico, um problema de hardware, para ver se essa articulação ela tem a possibilidade. Vou dar um outro exemplo rápido aqui. O pessoal às vezes assim, Gus, eu não consigo agachar até o fundo, ou eu não consigo fazer um pistol. Vamos dar aí, o Diegão que faz um crossfit aí, eu não consigo fazer um pistol, né? Tem que entender que existem alguns tipos de anatomia de quadril. Então, assim, dependendo da tua anatomia de quadril, tu não vai conseguir fazer isso. Então, tu tem que fazer alguns testes e entender até onde o teu quadril ele é móvel, né? Ele mobiliza pela própria anatomia. E aí depois entender, não, ok, esse problema aqui agora é de mobilização, nós vamos trabalhar. Então, respondendo a tua pergunta, depois de todo esse rodeio que eu fiz, o ideal é tu fazer exercícios diários, porque a tua mobilização, o teu input neural, ele vai melhorar com os teus estímulos diários, né? Só que a gente sabe, Vini e Diego e Paty, por exemplo, tu vai botar uma sessão de treino de 1 hora, cara, se tu for fazer uma mobilidade que tu realmente tem que fazer, tu vai gastar 2 horas só na mobilidade, né? Mobilizar movimento, pegar os melhores exercícios de mobilidade, né? Então, assim, aqui no Canadá a gente tem uma certificação que eles têm uma coisa que eles chamam de FIT, né? Que é frequência, intensidade, tempo e tipo, né? Então, eles têm alguns padrões. Para as pessoas que são iniciantes, o ideal são 7 vezes por semana, tá? Se tu é um pouquinho mais recreacional, que tu já treina há algum tempo para avançado, diria que pelo menos 4 a 5 vezes por semana. E para as pessoas que já têm uma certa mobilidade, que já têm um certo nível de treinamento, 3 vezes por semana seria o ideal. Mas, dica aqui do Gus, pessoal, eu procuro fazer mobilidade todo dia que tiver um tempinho, porque assim, às vezes a gente não pensa na rotina, né, gente? Então, assim, tu tá sentado na televisão no sofá, cara, faz um 90-90 no chão, assiste a televisão no chão, mobilizando o teu quadril, tu vai estar ali parado sem fazer nada, ou de repente tu tá parado, faz movimentação do pé, faz um car, né, o pay rail de pé, de punho, tu pode trabalhar eu posso estar falando com você aqui, mexendo no tornozelo, vocês não estão nem vendo, né? Então, existe essa possibilidade. Então, a minha dica e a minha instrução dos meus clientes é tentar fazer 7 dias por semana, assim que tiver. Tu procura ver quais são as tuas fraquezas, né, que tu precisa mobilizar mais e focar nisso, tanto diariamente em casa, no dia a dia, quanto no treino. Bacana. Vini, tu viu que fez sentido agora os exercícios dos dedos, né? Deu ali. Não, total. E nós vamos aprofundar mais isso aí. Que a parte muito fez a gente treinar isso, assim, muito bom. E dá diferença mesmo. Não, e Gus, não consigo fazer pistol, tá? Só para nível de formação realmente. Procure entender se é problema no teu quadril ele é limitado para isso ou é mobilidade. Fica aí a dica. Tá, boa. Vou ter que trabalhar isso daí. Olha só, Paty, a pergunta agora, a gente mais ou menos já tem essa resposta, né? Mas assim, explica para nós, como é que a gente entende se a gente tem uma boa mobilidade ou não? Explora um pouquinho isso daí. Teu microfone, aí. Deu. Bom, viu, né, Diego, os exercícios aí, só para te entender, eu faço esses do dedinho nas aulas que eu gravo,
Várias aulas, todo mundo disse, meu Deus, o dedo não sobe. E botar os dedinhos dentro do pé também, a galera deu tilt, assim, mas eu passo, tem gente que dá uma melhorada, né, Diego? Às vezes vai. Mas no início é bem isso que tu falou, tipo, sabe? Não sabe, tá, e sabe os dedinhos, não sabe. Isso também é um teste, né? Já que tá perguntando aí como a gente saber se a gente tem mobilidade ou não. A gente pode. Existem testes clínicos para também avaliar, né? Mas às vezes a gente não. O aluno ou não tem essa possibilidade de buscar uma clínica, algum lugar que faça esse tipo de avaliação. Então, tem como tu avaliar fazendo teste, que nem o Augusto falou, sobe o dedinho, ver qual é o problema, qual é a limitação. Qual é a limitação? Eu, por exemplo, quando eu fiz uns cursos de funcional e fiz também com o Gus, e eu era tipo um exemplo de que uma pessoa que não tem mobilidade de quadril, assim, quadril, tornozelo, era muito ruim. Então, assim, viu, pessoal? Tem solução. E assim, eu tinha que trabalhar muito mais, assim. Então, eu acho que também com os testes consegue avaliar o que tu tem, porque às vezes tu tem uma boa mobilidade de ombro e o problema está no quadril, o problema está no tornozelo, tem que também avaliar qual é o problema, e eu acho que tu testando ali, às vezes até nas aulas que eu dou ali, tu consegue dizer, nossa, eu não consigo fazer isso. Meu Deus, a perna não sobe, teve uns aí que é tipo do dedinho aí que eu faço, e eles falam tipo assim, não, mas a perna não sobe nada, tem que a pessoa fazer e a mente não passa informação para levantar a perna, né? Então, eu acho que dessa maneira é mais fácil que a pessoa consegue avaliar, assim, se tem ou não tem uma boa mobilidade. Ô, Gus, dentro dessa fala da Paty, eu lembrei da questão também da importância da mobilidade para que tu possa ter uma boa postura, né? Tu ter uma boa consciência corporal também, mas ter uma boa postura, porque nos treinos eu fui percebendo muito, e eu acho que isso é muito recorrente, deve ser. Por exemplo, no quadril, quando tem que fazer o exercício com uma das pernas, eu até consigo fazer. Quando eu vou para o outro lado que eu tenho que fazer com a outra perna, Jesus, não sai, né? É muito mais encurtado, lógico, porque muitas vezes eu cruzo a perna sempre com a mesma perna, então a outra tá ali enrijecida, né? E essa diferença pode trazer problemas posturais bem complicados, não? Com certeza. Então, até tem um post meu que foi bem aceito, assim, antigamente, que eu falo que é a questão do efeito dominó, né? Então, tu mexe numa articulação, numa certa parte do corpo, tu vai ter efeitos na articulação acima, ou articulação abaixo, ou algumas articulações acima. Com certeza. Mas, Vini, assim, por que isso, né? Porque a gente não é vamos dizer assim, não somos animais simétricos, né? A gente nasce com toda uma programação neural onde a gente tem um lado dominante, onde a gente vai sempre preferir fazer alguma coisa com o nosso lado dominante, e isso acaba refletindo na nossa rotina. Como tu falou, tu cruza a perna sempre com um lado só. Cara, eu utilizo aquela coisa, fisiologia é uma coisa normal, humana, eu utilizo em todos os meus cursos, eu utilizo esse exemplo, o pessoal fica com uma cara, mas é o seguinte, quando tu faz a tua própria higiene pessoal, quando tu vai ao banheiro, cara, se tu perceber, vocês não devem ter percebido até hoje, mas a partir de hoje vocês vão perceber, a gente sempre vira para o mesmo lado, porque a gente normalmente faz com o nosso lado dominante. Te convido a fazer um teste de rotação que tu vai ver que o lado que tu faz diariamente, 2, 3 vezes por dia, ele tem mais amplitude que o teu outro lado. Ou seja, tu tá treinando isso diariamente, foi o que eu comentei antes. Então, junto com a fala da Paty, eu comentei, é muito engraçado que os clientes, os alunos, eles chegam, eu tô com esse problema. Maravilha. Vamos fazer um trabalho de mobilidade. A gente trabalha a mobilidade. E aí vai 1, 2, 3, 6 semanas, 1 mês, 2 meses. Cara, é muito ruim esse trabalho de mobilidade. Por quê? Não tá adiantando nada. Espera só um pouquinho. Quantos anos tu tem? Eu tenho 35. Vamos dizer que tu ficou 30 anos da tua vida fazendo alguma coisa errada e tu acostumou o teu corpo, porque o teu corpo ele é completamente adaptável, que tu vai apresentar para ele, ele vai ter um tempo para se adaptar e depois ele vai se acostumar, ele vai virar uma funcionalidade dele. Ficou 30 anos da tua vida fazendo isso errado.
Tu quer em 2 meses corrigir o que tu passou 30 anos fazendo? Não. Então, uma coisa, por isso que, voltando à minha resposta anterior, que vocês indicam, eu indico 7 dias, é porque o trabalho de mobilidade, ele precisa de consistência. Da mesma forma que tu foi consistente para desalinhar o teu corpo, tu precisa de consistência para realinhar ele, né? E aí, incrementando aí na tua resposta, eu vou fazer um case bem interessante sobre a questão da mobilidade, porque ela pode afetar a tua postura, pode afetar alguma outra, ter outros problemas de mobilidade, né, de funcionalidade. Tem um case bem interessante que é de uma senhora que ela tinha, ela apresentou uma dor no ombro, foi esquerdo, uma dor bem aguda no ombro esquerdo, ela não sabia o porquê. Cara, foi avaliado o pescoço, foi avaliado o peitoral, foi avaliado o ombro, não se encontrou nenhum problema, não se encontrou nada, né? Fazendo, né, o long short story lá, resumindo a história, foi feito um teste no hálux dela, e ela tinha acho que menos de 20% de angulação no hálux. O que o hálux é para nós? Ainda mais para vocês, né, pessoal que acompanha vocês aí, questão da corrida. É o propulsor. É o que joga a gente para frente. Se tu pensar na nossa caminhada, tu vai fazer isso aqui. O teu hálux, ele faz isso aqui e te joga para frente. Na tua fase da caminhada, né, que tu tem o strike, tu bota o calcanhar no chão, tu faz a passada e o dedão é o único, é o último, né, movimento, é o último, vamos dizer assim, o único fator que vai te jogar para frente para tu fazer o teu ciclo de caminhada. No momento que tu não tem essa angulação razoável ou vamos dizer assim, que a gente precisa ter para fazer uma boa propulsão, de novo, o corpo ele vai se adaptar, ele é completamente adaptável. Então, ao invés de fazer esse movimento aqui, o pé dessa senhora estava rotando, porque ele não tinha mobilidade suficiente. Então, a maneira que o corpo encontrou de corrigir esse movimento, fazer uma autocorreção, foi rotar o pé. Quando ela rotava o pé, ela perdia a força de propulsão. E agora eu pergunto para vocês, quando a gente está caminhando, o que a gente normalmente faz com os nossos braços? Faz o balanço, né? Balanço, né? Swing. E o que acontece? Para compensar a fraqueza que ela tinha no lado direito, ela trabalhava mais forte o lado esquerdo. Então ela estava com uma sobrecarga de movimento no lado esquerdo do ombro, aonde estava gerando essa dor, né? Então, resumindo, foi feito o teste, foi feito todo o trabalho, mobilizou novamente, foi feito trabalho de mobilidade, foi limpar, vamos dizer assim, limpamos os caminhos neurais dela para ela conseguir movimentar, porque ela não tinha nenhum problema de hardware, ela não tinha nenhum problema mecânico, ela só não movimentava, vamos dizer assim, com 40, 50 anos, usando um sapato bico fino, ela não tinha essa habilidade de se mover. Depois dessa mobilização, ela voltou, a dor simplesmente desapareceu, porque voltamos com a funcionalidade dela no dedão e automaticamente, né, corrigiu a postura, voltamos com a mobilidade dela, voltamos com a funcionalidade dela do ombro, então não tiramos o problema. Então, respondendo a tua pergunta, Vini, realmente, um mínimo problema em alguma das articulações, ela vai trabalhar no teu corpo com um efeito dominó, é uma compensação. Como acontece com a escoliose, que a gente, né, a escoliose normalmente ela começa em C, e para tu compensar, tu transforma uma escoliose em S, né? Então, esse tipo de coisas, a mobilidade, ela pode vamos dizer assim, resultar para pior na tua postura e na tua posição corporal. Eu fico pensando muito dentro dessa fala na questão da corrida, né? Enquanto, logicamente, trazendo assim um pouco para aquilo que eu vivencio e ouço muito dos alunos. Imagina essa diferença, por exemplo, dia a dia, né? Cada treino. E aí as pessoas trazem muitas vezes a culpa pro tênis, né? Me machuquei por causa do tênis X ou por causa do tênis Y. Esse tênis está me machucando. E o tênis é algo que é posto na corrida como um item super valorizado, assim, né? Ainda mais com a questão da placa. Então cada vez mais o tênis vem com esse poder, assim, né? E as pessoas cada vez menos trazem essa reflexão e a importância do pé, né? De trabalhar de pé descalço, de fazer um bom fortalecimento, de fazer o exercício com o pé. Então a gente já desde a pandemia, quando começamos as aulas ao vivo, eu tenho insistido com a galera de fazer o treino de pé descalço em casa. A Paty tem feito muito trabalho de mobilidade com o pé também, para a gente tentar trazer essa ideia e essa consciência do movimento do pé e do tornozelo, que é o que tu comentou aí depois do exemplo aí no Canadá.
E aí eu fico imaginando todo esse ciclo, dia a dia, treino a treino, onde a gente não faz o trabalho com o pé, não tem um fortalecimento, não faz um trabalho específico com o pé e vai numa cadeia, né? Já uma coisa vai puxando outra. Não, sem dúvida. E como eu te falei, Vini, é muito fácil. A gente está aqui, eu estou acompanhando, a gente está 25 minutos ao vivo. Tu pode, 25 minutos eu estou aqui, posso estar mexendo meu pé que você não estou nem vendo. Eu posso estar trabalhando algum exercício, dissociação, movimentação de hálux, movimentação de tornozelo. É simples trabalhar, né? Vamos dizer assim, é uma coisa que tu pode fazer trabalhando. Tu pode estar ali no teu escritório, no teu computador, tu pode estar fazendo isso. Então, assim, mas é a questão da consistência de novo. Tem que ser consistente. A consistência é a chave para isso. Para treino e para treino de mobilidade também. Diegão, tem alguma pergunta aí, Diegão? Senão eu vou ficar fazendo pergunta aqui, meu. Tu tá com um delay aí, eu vou engatar uma atrás da outra aqui, só eu vou... Não, tenho pergunta sim, para Paty, para as diferentes fases da vida e idade, assim, como é que vai se tornando, como a mobilidade trabalha isso, né? Qual a importância, que tipo de exercícios, como a pessoa pode incluir isso na vida? Eu acho que vai bem do que o Gus acabou de falar, assim, é consistência, né? Então, à medida que o tempo vai passando, que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular, a gente vai perdendo força, densidade óssea, as articulações vão ficando mais rígidas. Então, tem que estar sempre treinando. E ele falou isso do PED, tá? Agora a gente está aqui conversando, dá para ficar fazendo uma... Eu falo às vezes para os alunos que, tô com dor no pé, e às vezes o trabalho da liberação, às vezes, é necessário, e eu sempre falo, tá sentado no sofá, tá jantando, eu ainda falo, não tem bolinha, pega um limão, sabe, põe no chão. Inclusive, eu gravei uma aula lá em 2020, a gente gravou uma aula só de liberação com uma bolinha, que era em todas as áreas que deu, assim, em 30 minutos eu mostrei, assim, então, assim, principalmente o pé, panturrilha, assim, que para a maioria que está nos ouvindo aí do grupo de corrida, né? Então, assim, tu tem que insistir nisso. É ruim, mas às vezes o início é ruim, depois vai melhorando. A liberação é assim, se a gente fizesse todos os dias uma liberação ali, rapidinha, nas áreas, principalmente que eu digo, aquela área ali da lateral das pernas, que é sempre um horror para todo mundo, tu faz certinho, vai melhorar. A corrida não é ruim, quando a galera que começa, em todos os esportes, né? Tu começa ali aquela luta, parece que nunca melhora, e vai, tu falou ali do aluno, né? Treinou X semanas aí, não melhoro. Gente, é paciência, tu ficou quanto tempo que tu não corre? Quanto tempo que tu começou a correr? Tu quer em uma semana sair correndo 5 quilômetros direto, sei lá que pace, né? As pessoas se preocupam muito com o pace. Então, a mobilidade é assim também. Eu acho que tu tem que sempre fazer, porque ao longo da vida tu vai colher esses frutos se tu começar agora. Então, tu vai ser uma pessoa muito mais móvel, e aí a mobilidade serve para isso, né? As atividades diárias é pegar alguma coisa no alto, é ir no banheiro, é sentar no sofá, então ela vai também junto com o trabalho de força, né? Então anda junto os dois. Então tem que ser constante, tem que fazer. É chato? É chato, mas nem tudo na vida é legal. Então, assim, acho que tu vai ter uma vida melhor, né? Ou até nos treinos tu vai sentir diferença, que às vezes nem é perceptível. E o pé, bom, hoje é o cara do pé aí. Então, nossa, isso aí é essencial para quem corre, principalmente. Então, faça mobilidade, só isso. É um investimento de tempo, né, Paty? É um investimento, é um tempo que tu investe ali para poder fazer, para ter uma melhora. E eu queria entender, assim, existe um momento ideal para isso? Tipo, antes do treino, ou fazer depois do treino, ou daqui a pouco não precisa ser necessariamente junto com o treino, porque nem tu falou, tá fazendo trabalho ali, tá trabalhando, tá movimentando o pé. Tá, mas e dependendo para ter um pouco mais aprofundado, assim, para fazer uma sequência, tem alguma questão em relação ao treino especificamente? Não?
Para mim, desculpa, para mim. Pode ser, Gus, pode ser, vamos lá. Então, como eu disse antes ali, eu basicamente acredito que o trabalho de mobilidade deve ser feito diariamente, né? Quando conseguir. Então, assim, eu tenho alguns pontos que eu utilizo. Por exemplo, antes do treino, tá? Tu pode fazer esse trabalho de mobilidade antes do treino, vamos dizer assim, olhando quais são as articulações que vão ser as principais daquele treino, né? Então, vamos dizer assim, mais para ter uma economia de tempo, né? Então, em vez de parar assim, eu vou trabalhar mobilidade de punho, vamos dizer assim, né? Dando um exemplo. Cara, o que vai ser importante do punho hoje? Vai ser algum grip, alguma coisa que tem que fazer? Então, assim, não, hoje eu vou trabalhar agachamento. Pô, então dá um pouco mais de atenção para a tua mobilidade de quadril, né? Então, eu diria assim, antes do treino, eu normalmente trabalho com meus clientes. Antes do treino, né, dando mais atenção para aquela em dois casos. Vamos dizer assim, em caso geral, para alguns alunos que precisam de mobilidade geral. Eu tenho sempre a mesma mobilidade antes do programa normal, né, todos os dias dando os mesmos estímulos. Alunos mais avançados, ok, hoje nós vamos trabalhar quadril, então nós vamos ter um pouquinho mais de atenção para a mobilidade quadril. Hoje nós vamos trabalhar, né, push ou press, vamos trabalhar um pouquinho mais de perder, vamos dizer assim, investir um pouco mais tempo no ombro, né? Então, dependendo do treino, tem blocos de mobilidade diferentes, mas ainda assim eu acabo dizendo para todos eles trabalharem em mobilidade geral quando eles podem fazer. Antes do treino, alunos iniciantes, mobilidade geral antes, né, para, vamos dizer assim, aquecer a articulação para o treinamento. Em alunos mais avançados, eu trabalho especificamente algumas articulações que vão ser utilizadas no treino, mas depois do treino ou em casa, a gente pode utilizar tudo. Outra, vamos dizer assim, indicação que eu dou é assim, 2 vezes por dia, antes de dormir, né, quando tu tá indo já naquele estado de relaxamento, tu deixa já teu músculo, tua articulação bem relaxada, muitas vezes tu até melhora a qualidade do teu sono, né, e logo depois de acordar, porque tem lá aquele momento que tu passou horas, vamos dizer assim, parado, com pouca movimentação, quando tu acorda, o teu músculo ele precisa, né, a articulação e o músculo também, ele precisa de uma oxigenação, eles precisam um pouquinho mais de fluxo de sangue, então, por isso que a gente tem aquela sensação quando a gente acorda todo duro, né? Tipo, tá meio duro. Então, o ideal é tu ir bem devagarinho, sentar, fazer uma articulação, uma movimentação de quadril, ou agacha, fica de cócoras, dá uma movimentada, né? Sempre mantendo, de novo, tu não pode trabalhar mobilidade sem estabilidade, sempre mantendo a estabilidade do core, forçando o que tem que forçar, né? Então, basicamente isso. Resumindo, alunos iniciantes, mobilidade geral no treino, avançados, dando atenção para a mobilidade, para a articulação que nós vamos trabalhar, mas basicamente, população em geral, 2 vezes por dia. Eu tenho um dos cursos que eu dei, que até a Paty fez uma das palestras que eu participei, eu trabalho com a questão da teoria 2-2-2, né? Por exemplo, para tu passar e fazer a dissociação de face da bolinha, é a teoria 2-2-2. São 2 vezes por dia, 2 minutos por pé, né? 1 minuto cada pé, e, né, durante um tempo indeterminado. Então, eu sempre pergunto assim, o que tu faz normalmente 2 vezes por dia? Assim, pô, eu escovo os dentes. Maravilha, então bota a bolinha do lado da escova de dente. Tu vai escovar os dentes? Pum, bota a bolinha no pé e fala, 2 minutos. 2 minutos um pé, 2 minutos outro pé, pronto. Aí, de noite, vai escovar os dentes de novo, bum, bolinha. 1 minuto no pé, 2 minutos no pé, e fecha. Então, basicamente isso. Eu, normalmente, antes do treino, eu gosto de trabalhar antes do treino para aquecer a articulação, mas, de novo, Diego, e Vini, é geral, assim, procurar fazer quando tu puder fazer, faz, porque só vai te trazer benefícios. Diegão, tá online aí? Tô online. A gente está chegando aí no encerramento do nosso episódio. Já agradecer bastante por vocês estarem conosco, darem esse tempo aí. Eu faço bastante trabalho de mobilidade. Isso daí eu posso ficar feliz. Eu entrego meus trabalhos de mobilidade. Esse é o caminho, esse é o início. Tá no caminho certo. Eu tento fazer pelo menos 2 vezes por dia, tá? Quando acordo, porque de manhã é bizarro minha mobilidade de manhã, assim, é surreal. Quase zero. E aí, durante o dia, um horário maior, durante a tarde, noite, assim, para soltar bem a musculatura, faz um efeito absurdo. O resultado, na hora, é muito fácil de sentir, assim, como o corpo destrava na hora, assim, depois de uma aula feita. É muito legal, assim. Então, gostaria que vocês pudessem aí se despedir, já agradeço mais uma vez essa presença, e também passar uma mensagem final. Fiquem à vontade, por favor. Paty, Gus. Quem quiser começar.
Bom, não, na verdade, é que nem a gente estava falando o episódio inteiro, assim, invistam, né, nessa parte de mobilidade. E é que o Gus falou, tenta encaixar em algum momento, já não tem tempo para ficar ali fazendo, não, algum tempo tem, que algum tempo tu tá ali sentado, parado, vai, entendeu? A hora que acorda, não precisa também fazer horrores de mobilidade, não é isso que a gente está falando, faz ali um exercíciozinho, dá uma soltada, e o Diego é um que sempre faz, ele sempre me comenta isso, e ele nota benefícios, então experimenta fazer, né? Eu acho que é super importante e vocês vão ver que vai melhorar para tudo na vida, não só para corrida aí, para quem corre, para crossfit, para musculação, para todos os movimentos diários aí. Maravilha, isso aí, gente. De novo, mais uma vez, só agradecer vocês aí pelo convite, né? Agradecer a Paty pela indicação, né? E se eu tivesse que dizer em uma palavra, assim, um recado é mobilizem-se, né? Só benefícios como o Diego falou ali, é claro o benefício e o resultado, né? Ele precisa consistência, mas o resultado depois na próxima sessão, na próxima semana, você já vê que já tá melhorando. Então, mobilizem-se. Importante. Mas, mais uma vez, Vini, Diego, Paty, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço aí, a gente poder compartilhar um pouco de informação aí. E, se vocês vão divulgar, vocês podem me seguir lá no @prof.gus_b, né, onde eu normalmente... Eu confesso que eu ando meio sumido ultimamente, mas volta e meia a gente coloca alguma coisa no nosso trabalho lá. Show. Obrigado aí pela conversa, obrigado pelo chimarrão. Paty, também obrigado pelo tempo. Vini, tá aí um tema de casa para ti, né? Algo aí a explorar um pouco mais. Não, vai bem. O meu pé e tornozelo eu consigo focar bem. Agora, enquanto eu tava aqui falando, meu pé e tornozelo eu trabalho já há bastante tempo. Até porque eu gosto muito de fazer o trabalho com o pé por conta da corrida, logicamente. Então, quando eu morava em Florianópolis, eu corria de pés descalços na areia, fazia ali um trabalho específico com o pé. Meu quadril é um problema. Não, eu tenho que confessar que o meu quadril... Mas ele já tá menos ruim aí, graças aos treinos que a Paty tem nos proporcionado. Mas é isso. Obrigado aí pelo conteúdo, obrigado por compartilhar tanta informação importante. E lá no Instagram da Action a gente vai estar sempre marcando e divulgando os próximos episódios, e já vai estar aqui também sendo marcado o @ aí do Gustavo, da Paty, que já tá já de casa, já tá dentro do Instagram da Action, e acompanha a gente lá que a gente já vai estar sempre trazendo mais informações. Fechou. A gente encerra por aqui esse episódio do nosso podcast ou do MesaCast, seja lá como você está consumindo esse produto. Se encontra até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.